Boa noite, comunidade evangélica Cristo Vive. É um prazer estar com vocês hoje e principalmente um prazer dessa comunhão do Espírito Santo. Boa noite, pastor Rui. Tudo bem? Boa noite, Davidson. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. Passou um bom dia? Ótimo, muitas coisas maravilhosas. Amém. Eu espero que também a nossa igreja, a nossa comunidade evangélica Cristo Vive, os nossos membros, os nossos amigos que não são da comunidade evangélica Cristo Vive, mas que vão sintonizar o nosso canal. Eu espero que todos tenham passado assim um tempo maravilhosamente bem. Amém? Sobre todas as circunstâncias, maravilhosamente bem. Nós estamos aqui, Davidson, para hoje começarmos uma série sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é a igreja, a vida da igreja. Todos nós somos corpo, né? Somos um corpo, temos também uma alma, mas somos um espírito, ou melhor, vamos inverter isso. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E sobre nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre a nossa vida, quem é que está? Hein? Se o Espírito Santo de Deus não operar em nós, quem é que opera em nós? É um Espírito também, é um Espírito invisível, um Espírito que está por todos os lugares. A palavra do Senhor diz que o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir, não é? Então nós sabemos que assim como Deus é real, os demônios também são reais. O diabo é real, Satanás é real. E falar sobre Satanás não é muito bom, não é verdade, Renato? Eu não gosto de falar dele. Não é verdade, não. Hã? Mas é bom sempre estar atentos. Porque a própria palavra diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra potestades, contra poderes malignos. E é bom conhecer, é bom saber, e é bom principalmente compreender o que significa batalha espiritual. Batalha espiritual. E nós vamos tratar um pouquinho disso nesses dias. E nós vamos, nesse momento, eu quero que você ore, nós vamos orar. Quero que você ore, Dados, por favor, por todos nós, e por mim, por você, e por aqueles que vão estar participando desse momento com a gente. Pai, vivemos momentos de turbulência. Talvez agora compreendemos realmente aquela palavra que Jesus falou, que no mundo tereis aflições. O mundo está vivendo uma grande aflição. Não é só o vírus, mas é a aflição da economia, é a aflição da política, é a aflição da falta de paz, a violência tem crescido, não só a violência de armas, a violência dentro da própria casa, Senhor. Nós estamos vivendo num mundo conturbado. E nós somos a tua igreja, nós somos o teu exército. E nós deveríamos ser e devemos ser a palavra que tanto esse mundo precisa ouvir. Nós deveríamos trazer a mensagem que tanto o mundo precisa. Mas até nós mesmos, às vezes, ficamos aquém daquilo que deveríamos fazer, Pai. É por isso que eu te peço, Senhor, em primeiro lugar, perdão. Perdão, talvez, pelo nosso silêncio. Perdão, talvez, pela nossa negligência ou irresponsabilidade. São palavras fortes, mas perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, para que aquilo que vamos falar e aquilo que cada um dos meus irmãos possa falar, ó Deus, seja justamente aquilo que vinha de confronto a tudo que o inimigo está fazendo, a tudo aquilo que o inimigo preparou, tudo que o inimigo está, ó Deus, jogando sobre nossas vidas e está fazendo com o mundo, Pai. Que teu Santo Espírito venha agora sobre nós e possa, Deus, ele se manifestar em nós. Que ele também nos possa, Deus, trazer o entendimento
necessário da Tua Palavra, ó Pai. E que possamos, a partir de agora, viver momentos de vitórias, não de derrotas, de vitórias, ó Pai. Suplico por todos aqueles que estão sofrendo. Tem misericórdia, Senhor. Suplico por cada sofrimento, cada vida dos enlutados, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão trabalhando nos hospitais. Cuida de cada um deles, Senhor. Amém. Amém. Eu queria lembrar um pouquinho da palavra que trouxe no domingo. Lá no livro de Marcos 5, no verso de número 15, diz assim, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, e ter com Jesus. Viram o endemoniado que tivera uma legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Nós estamos falando de uma pessoa, e aqui é tratado assim, viram um endemoniado, um homem, e ele tinha um nome, o endemoniado. Ele não chama, o pessoal não chamava ele de José, de Antônio, de Alfredo, era de endemoniado. E esse rapaz estava em perfeito juízo. Isso quer dizer que quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, ele tira o juízo da pessoa. E algumas vezes, eu até dou esse exemplo, que quando você chega no manicômio e você encontra aquelas pessoas ali sem razão, muitas delas perderam a razão por causa de um demônio que entrou na vida dela. E quantos são aqueles que um dia eu encontrei na casa de detenção do Carandiru, que estava ali dentro, e ele dizia, pastor, como eu consegui matar, se eu não consigo matar nenhuma barata, mas eu matei um homem, e depois eu sabia que aquilo que eu tinha feito não era legal, como eu me arrependi. Mas naquele momento veio uma fúria sobre a minha vida e eu matei um homem. Como isso aconteceu? E é muito importante a gente compreender que quando o Senhor Jesus estava aqui, a maioria, grande, esmagadora maioria das curas que o nosso Senhor Jesus Cristo operou em vidas foram de pessoas que estavam endemoniadas. Então, o que eu quero dizer para você é que o demônio, ele faz com que uma pessoa fique encurvada. O demônio faz com que uma pessoa fique paralítico. O demônio faz com que uma pessoa tenha problemas de rim, de pulmão, dor no estômago. O demônio, ele faz coisas que você nem imagina. Você nem imagina. Você não consegue imaginar. Então, eu quero que você comece a pensar comigo sobre isso. Como é que eu tenho que viver para viver uma vida sem os demônios perturbarem? Talvez você, eu falando isso para você que é crente, você fala assim, mas pastor, eu sou crente. Mas eu já vi muitos crentes, pessoas que dizem ser crentes, acabar sendo perturbada por espírito das trevas. Porque eles são espíritos. Por isso que o nosso primeiro estudo hoje olha bem, o inimigo invisível. Nós não vemos ele. Nós hoje falamos de um vírus que está aí por todos os cantos, né? E você tem um medo enorme dele. Né? Conversei há pouco com o meu filho e ele falou, pai, eu estou aqui guardado na minha casa. Eu falei, fica mesmo, meu filho. Ele falou, aqui ele não me pega. Eu falei, isso mesmo, fica quietinho. Aí ele não te pega. Mas por que as pessoas estão se escondendo? Por que você usa máscara? Só eu quero dar esse exemplo para você. Por que você usa máscara? Porque você
passar álcool gel, assim, você não está vendo o que é que você está limpando. O porquê você está usando máscara, você olha na sua máscara e fala, não tem nada aqui, mas o vírus pode estar lá. Você chega na sua casa, você tira a roupa, põe para lavar, tira o sapato, deixa para o lado de fora. Agora, vamos pegar esse exemplo na vida espiritual. Na nossa vida espiritual, existe um espírito invisível que faz muito mais, terrivelmente mais, não sei se essa palavra terrivelmente mais existe, mas faz muito mais do que esse vírus, que são os demônios. São os demônios que estão espalhados por todos os lados. Vou pedir para o pastor Davidson abrir a Bíblia dele, lá no livro de Efésios 6, Efésios 6, onde nós vamos estudar um pouquinho hoje, e depois, na sexta-feira, aí depois nós vamos voltar, segunda, Davidson. Sextas-feiras. Terças-feiras, e aí, as sextas-feiras, e aí nós vamos ter que dar uma olhada, mas provavelmente na terça-feira novamente. Na terça-feira da semana que vem, é isso mesmo. Sexta-feira e na terça-feira da semana que vem, com esse nosso programa que você vai divulgar, tenho certeza que você vai gostar muito. No livro de Efésios 6, o Davidson vai lendo, eu vou entrar de vez em quando junto com você. Tá bom, Davidson? Tá? Ok. Olha lá, leia aí pra gente. Vamos lá. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que você saiba uma coisa. Paulo, nesse momento aqui, ele está preso. Eu não sei se você lembra quando ele termina praticamente o livro de Atos, ele faz uma viagem, ele está indo ser preso em Roma. Então ele está fazendo aquela viagem, ele é pego por um vento chamado Euroquilão, ele estava no navio. Esse navio é despedaçado, ele vai para uma ilha chamada Malta, e lá ele é picado por uma víbora. E aí todo mundo falou, esse homem é louco, esse homem verdadeiramente é um homicida, mas ele é um homem de Deus. E quando ele termina essa viagem, ele é preso em Roma. E ele agora está em Roma. É de Roma que ele escreve essa carta aos Efésios. E ele diz da seguinte forma: quanto mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor. Quanto mais, irmãos, olha, preste bastante atenção. Eu quero terminar essa carta, mas eu quero terminar essa carta dando-lhes um conselho. Dando-lhes um conselho muito, muito sério. E seria bom que vocês não esquecessem. Por isso que ele diz, quanto mais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: eu, meu irmão, Rui, sou fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Eu sou fortalecido. Nós não podemos entrar numa batalha espiritual sem estar fortalecido no Senhor. Sem estar verdadeiramente fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É muito importante que a gente preste essa atenção. Agora, quer ver? Olha só o restante. Mais um verso. Só o verso de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem que depois que ele fala isso, meus irmãos,
seja revestido na força do Senhor e na força do seu poder. Ele diz assim: tome uma atitude. Tome uma atitude. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele para e diz assim: sabe para quê? Para que vocês possam estar firmes contra a cilada do diabo. Isso quer dizer, pastor Davidson, que se eu não estiver firme, ou se eu não tiver a força de Deus na minha vida, se eu não for fortalecido no Senhor, eu não tenho armadura. Não existe armadura para bebê. Você não vai mandar o seu bebê, a sua criancinha, para a guerra. A armadura é para homem. É para uma pessoa adulta. Quando você vai, quem serve o exército, a partir dos 18 anos, aqui no Brasil. Lá em Israel, a partir dos 16. Aí já está lá, já entra no exército, homem e mulher. Mas por quê? Eles já amadureceram. Então, agora, quando você é amadurecido, então a armadura cabe em você. E eu gostaria que você entendesse isso. Vamos lembrar de Davi. Todos nós sabemos que Davi é o rei que matou Golias. Mas o Saul chegou para Davi e colocou uma armadura dentro dele. Melhor, Davi dentro de uma armadura. E quando Davi entrou dentro daquela armadura, ele disse: não consigo andar com ela. Ele era um menino, mas ele era um menino que tinha a força, aqui interiormente, de um homem maduro. Existem muitos jovens hoje, você jovem que está nos ouvindo, você adolescente que está nos ouvindo, juniores. Existem muitos juniores maduros no Senhor. Muitos Davizinhos. Você também, mulher. Você também é uma mulher madura no Senhor. E quando nós somos maduros no Senhor, a primeira coisa que vem na nossa mente eu vou a essa luta, eu vou nessa batalha, eu vou com as armas do meu Senhor. Você não pode sair para uma batalha, seja lá contra o exército que você for lutar, se você não for com uma arma parecida com aquele que vai lutar contra você. E se você também não conhecer as estratégias daquele lá, se você não estudar as estratégias de quem está lutando contra você, com toda certeza você não vai vencer a luta, você não vai conseguir vencer essa peleja. Não sei se o senhor entende isso que eu estou falando, Davidson. O que me chama a atenção, pastor, que o senhor falou, e isso a gente vê no texto e a gente vê na atitude de Davi. O texto que está lá em Efésios não é uma oração, não é um clamor. Paulo está dizendo diretamente para as pessoas: tomem atitudes, né? Fortalecei-vos, revesti-vos, né? Lutar, né? Ele está cobrando uma atitude. Quando o Senhor está falando e lembrando de Davi, o comportamento de Davi, Davi toma atitudes. Lamentavelmente, existe uma deformação sobre batalha espiritual, achando de que Deus faz tudo e que nós simplesmente ficamos parados, quietos, simplesmente recebendo a bondade e a misericórdia de Deus. Lógico, a bondade e a misericórdia de Deus está sobre nós, mas a atitude, ela é fundamental numa batalha espiritual. Sim, sem sombra de dúvida. A atitude, quando você fala assim, a atitude é fundamental numa batalha espiritual, porque quando nós tomamos atitude em batalha espiritual, nós fazemos uma coisa muito importante, Dados, é fechar as brechas.
Sim, exatamente. Fechar as brechas. E você não fecha as brechas simplesmente com palavras. Você fecha as brechas com a sua própria vida. Com a sua própria vida. No livro de 1 João, eu pedi para que você tivesse um caderninho, que você pudesse anotar, que você pudesse acrescentar aquilo que nós vamos ensinar, para depois você também poder falar com a gente. Olha, Deus, né, no momento em que vocês estão nos ensinando, Deus me inspirou isso. Para mim é muito importante. Nós vamos aprender uns com os outros. Podemos aprender uns com os outros e devemos aprender uns com os outros. Mas no livro, eu quero que o pastor Davison leia para nós, em 1 João 7, em 1 João 3, 7 ao 10, nós vamos ver só como que o Senhor, como que João fala através de João. Veja. 1 João 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja, existe aqui tem um montão de lição, muitas lições, mas eu só queria que você aprendesse uma hoje. Filho de Deus e o filho do diabo. Você está notando isso? Filho de Deus e o filho do diabo. Eu falei para vocês, se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre a sua vida, quem é que está? Se o Espírito Santo de Deus não estiver governando a sua vida, quem é que governa a sua vida? Se o Senhor não anda de mãos dadas com você, quem é que está andando de mãos dadas com você? Isso nós precisamos, nós vamos poder estudar esse estudo, quem vai dar, o pastor Davis, que vai falar daqui, da mente, daquilo que nós precisamos fechar aqui na nossa cabecinha. Agora, porque o diabo ele entra por aqui, por aqui. Agora, você vai entender uma outra coisa. Você lembra do endemoniado de Gadareno? Lá de Marcos 5, que eu falei que o nosso Senhor Jesus deixou ele limpo, deixou ele arrumadinho, bonito, com a sua consciência boa. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, o Senhor Jesus, ele foi para o céu. E quem está aqui na terra? Você, eu, o pastor Davison. Nós estamos aqui na terra para operar aquilo que o Senhor Jesus Cristo operou. Agora, se você parar um pouquinho e fazer uma comparação com Davi, quando Davi ele tira aquela roupa humana e devolve para o rei Saul, ele diz assim: eu vou lutar contra esse gigante na força do Senhor dos Exércitos. Na força do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, Davi, ele tinha algumas coisas que vão sinalizar para nós o poder da armadura. Ele tinha nas mãos um cajado, que é o cajado de pastor. Ele tinha um alfoge, onde colocava ali a pedra, porque ele também tinha um estilingue, uma tiradeira, né? Uma tiradeira.
e ele pega 5 pedras novas e coloca ali e usa uma pedra só. E derruba, acerta aquele gigante no lugar em que ele precisava acertar. Mas por quê? Aí a resposta está aqui no livro de Efésios, onde você estava lendo. Fortalecido no Senhor, na força do poder do Senhor. Fortalecido no Senhor, na força do poder do Senhor. Com todas as brechas fechadas. Diga. Interessante, pastor. Pode falar. Eu vou falar uma coisa que a gente vai falar mais para frente, provavelmente. Mas quando Davi se apresenta diante do gigante, ele fala que eu venho aqui no nome do... Mas quando Davi fala essa frase, Senhor dos exércitos, essa palavra exército não era o exército israelita. Porque o exército israelita estava tremendo, apavorado, atrofiado, travado. Quando Davi está dizendo o Senhor dos exércitos, é um exército sobrenatural, preparado e capacitado para destruir o exército dos demônios, que também é um exército sobrenatural. Então, o nível de conversa, o nível de entendimento que Davi tinha, era um nível sobrenatural. E não carne, não mundo, não matéria. Essa visão nós vamos precisar aprender. Uma visão sobrenatural. Sim, eu vou vamos dar mais um exemplo. O homem de Deus, Geazi, ele chega para Eliseu e diz assim: lá fora, mestre, lá fora tem um exército poderoso que vem vindo contra nós, o exército da Síria, e eles estão nos cercando. Aí, o homem de Deus, lá de onde ele estava, do colégio dos profetas, ele não sai para fora. Ele diz assim para Geazi: lá, fica tranquilo, que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Existe um exército muito mais poderoso lá fora lutando por nós. E aí ele abre os olhos, Geazi abre os olhos, o que ele vê? Ele vê anjos. Ele vê anjos lutando. Mas Eliseu não viu, Eliseu cria. Eliseu não viu anjos. Mas Eliseu, ele cria naquilo. As brechas estavam fechadas. Mas o servo do homem de Deus, que era Eliseu, ele precisava ver. E o que nós... Muitas vezes você não vai ver anjos. Mas você precisa crer que esses anjos, eles te cercam. Mas quando é que você vai ter certeza que os anjos de Deus, que o Senhor dá ordem a seus anjos, a seu respeito? Você vai acreditar nisso e vai entender isso quando todas as brechas forem fechadas na sua vida. Quando você entender que todo poder, aquela palavra que o Senhor Jesus diz em Mateus 28, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Você vai então compreender que a cabeça está no céu, mas você está conectado. Pega essa palavra que você vai nos ouvir falar muito sobre isso. Conectado. Você está conectado em Deus. Você está conectado em Deus. Isso quer dizer que você está no centro da vontade de Deus. Lembra do Salmo de número 91, verso de número 7? 1000 cai à sua direita, 10.000 à sua esquerda, ou vice-versa, não sei se é esquerda ou direita, mas eu sei que é exatamente isso, mas você não será atingido. Mas porque você está no centro da vontade de Deus, está fazendo exatamente aquilo que Deus manda que você faça, vivendo a vida de Deus, então você não será atingido. E é nesse momento que os anjos estão guerreando a sua guerra, que os anjos estão guerreando a sua luta. É nesse momento que Satanás, que apavora multidões, ele vai se curvar diante de você. Mas para isso, você precisa compreender. Você precisa compreender que não é tão fácil.
Não é falando, viu, pastor Davi? Como pregar assim é muito fácil. Viver é que é difícil. Sim. Viver é que é difícil. Colocar essas verdades em prática é muito difícil. Não sei se eu fui compreendido, Davison. Eu entendo de que batalha espiritual, e até eu ensino isso na aula do ITA, é um processo. É um processo que no final chega ao endemoniamento. Esse processo começa na mente. O senhor acabou de falar, mente. Chegou na mente, vê o quê? A decisão. Eu aceito ou eu rejeito. Se eu rejeito, acabou. Acabou. Davison, deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. Não é um processo. Se o demônio, isso aqui é o corpo, isso aqui é o corpo. Se o demônio entrou no corpo, o corpo está aqui. Se o demônio entrou no corpo, ele está no corpo. Aí a pessoa, muitas vezes, já está endemoniada. Aí ele começa a beber, ele começa a falar palavrão, ele começa a dar vazão para os demônios, até um ponto que ele pode roubar, pode usar droga. É aquela questão. Eu vou falar uma coisa para você, que eu fiz uma libertação num homem que pregava há 12 anos em cima de um púlpito, um pastor, pregava 12 anos em cima de um púlpito usando cocaína. Sim. E expulsava demônio. Aí você vai dizer, mas como isso? É exatamente o que a palavra do Senhor fala no livro de Mateus 7, a partir do verso de número 20. Nós vamos entrar isso num outro momento. Vocês estão vendo quanta coisa que tem nessa matéria sobre batalha espiritual? É algo fantástico, mas é para ser vivido. Não é para ser simplesmente que maravilha essa matéria, que eu preciso. Você vai aprender muito dessa matéria no ITA, na nossa escola teológica. Fala um pouquinho sobre a escola teológica, Davison. O ITA está sendo, eu acredito que para todos, tem gente que está assistindo agora, que faz parte do ITA, são alunos do ITA. E o ITA não é simplesmente conhecimento. Por favor, entenda, no ITA não é somente conhecimento, você receber conhecimento. Você pode conhecer muito e, ao mesmo tempo, você não chegar a lugar nenhum. O ITA é para fortalecimento. Fortalecimento através da palavra e capacitação para os ministérios. Então, não pensem que o ITA é simplesmente uma escola para receber conhecimento. É uma escola para receber capacitação, né, e fortalecimento. Quando eu falo em relação à batalha espiritual, é aquela questão, eu decido. Quando eu decido entrar no pecado, o pecado me pega, o pecado me acorrenta, o pecado me domina, o pecado me escraviza, e eu fico à mercê do pecado e todos esses demônios que entram em mim, e aí eu estou à mercê de toda essa situação, estou à mercê de toda essa tragédia na minha vida. Eu tento imaginar, pastor, voltando à questão de Davi, aqueles homens, o exército de Deus, o próprio rei Saul. O rei Saul era capacitadíssimo para a batalha. Era um homem capaz para a guerra, para a luta. Mas ele olha para o gigante, ele não deixou de olhar para Deus. Ele olha para o gigante e se enche de medo. O medo trouxe os demônios. O medo atrofiou ele. O medo destruiu a coragem dele. O medo arrancou dele a confiança que ele poderia depositar em Deus, coisa que Davi jamais permitiu. Muito bem, Davison. O medo, esse medo. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é precavido. Ele vive a vida em cautela. Voltando a falar do coronavírus, nós nos precavemos. Olha aqui, em cima da minha mesa tem um álcool gel.
pessoas chegam, colocam álcool gel já, e pego nas mãos da pessoa. Muitas vezes faço isso, ponho álcool gel na mão da pessoa, faço ela e pego na mão da pessoa. A pessoa vai embora, já passo álcool gel novamente, eu vou para o meu banheiro e lavo as minhas mãos, lavo até a cabeça. Mas existe uma coisa muito importante. Espiritualmente falando, a gente só é precavido através da santidade. Uau! Por isso que batalha espiritual, eu tenho muito medo de falar sobre batalha espiritual para qualquer pessoa. Porque eu já vi pessoas, né, entrar num congresso como esse, né, sobre batalha espiritual e querer expulsar demônio. Aí leva uma surra do demônio. E a surra do demônio é de diversas formas. Entra na família e começa a atrapalhar. E eu conheço muitas pessoas que também, por não compreenderem esse assunto, batalha espiritual, não fecha as brechas. E da mesma forma, acaba sendo machucado. Machuca sua esposa, machuca seus filhos, acaba perdendo seus bens. O inimigo, ele age na vida, entenda, o inimigo, ele age na vida como a ferrugem. E é onde eu vou chegar agora com vocês. Vocês estão compreendendo? Se vocês estão compreendendo, vai dando um like, vai dizendo que está compreendendo, faz um positivinho aí para gente continuar com vocês aonde nós estamos e pergunto se nós podemos prosseguir mais um pouquinho, tá bom? Prosseguir mais um pouquinho com vocês. Nós vamos ler, pastor Davison, agora, nós lemos até o 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Contra a cilada do diabo. O verso do número 12 diz o quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra o que nós lutamos? Contra potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês nunca ouviram isso. O diabo, ele não põe nem o pé aqui na terra. Satanás, ele não pisa aqui. Só para vocês ouviram o homem de Deus ler? Olha só, não lutamos contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra potestades. E esses aí estão lá nas regiões celestiais, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, e contra a força espiritual da maldade. Na sua Bíblia talvez esteja aí, contra as hostes espirituais da maldade. É contra as hostes espirituais da maldade que nós lutamos o tempo todo. O exército das trevas ele é um exército muito bem organizado. Vou repetir. O exército das trevas. O exército das trevas é um exército muito bem organizado. Ele obedece às hierarquias. Potestades, dominadores, eles obedecem, eles ficam nas regiões celestiais. E os demônios, que são pau mandado, os demônios, que são pequenininhos, que é pequenininho, tão pequeno, que é invisível, tão invisível, é menor talvez do que esse vírus. É menor do que esse vírus.
Porque esse vírus ainda consegue ver pelo microscópio, mas os demônios não, nem pelo microscópio você consegue ver. Só se você tiver discernimento. Aí você vai sentir que ele está por perto, que ele está azucrinando. Não sei se vocês viram eu tomar água mais de uma vez, que a minha garganta começou a fechar, que a minha voz não queria sair, que eu pedi desculpa. Era ele. Deus também vai dar discernimento para você em alguma área da sua vida. As hostes espirituais são minúsculos. Tão pequeno, que cabe numa célula humana. E você imagina quanto, se você souber quantas células humanas o homem tem, coloca aí. Então você imagina quantos demônios podem entrar num corpo só. Aqueles porcos eram mais de 2.000 porcos. Era uma legião de porcos. Era uma legião. Uma legião é mais de 6.000. Uma legião não é 2.000, é mais de 6.000. Então quer dizer que saiu daquele homem demoniado gadareno mais de 6.000 demônios. E o Senhor fala que são organizados, e a linguagem que se utiliza em batalha espiritual é a linguagem de exército. Exército significa obediência, exército significa jerarquia, exército significa foco, no sentido de preparo, de capacidade de focar o inimigo, focar aquele que vai ser atingido. Exército é algo muito, muito organizado. Talvez seja a organização mais organizada na face da Terra. Só para vocês, eu vou sempre pegando as deixas. Pegar a deixa que o pastor Darcio deu, da organização e da obediência. Organização e obediência. Vamos pegar primeiro obediência. Saul era desorganizado. Se você estudar sobre a vida de Saul, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha uma família. Ele saiu para buscar, procurar as jumentas do seu pai, as jumentas. Ele era rico, ele tinha posses, e ele agora recebeu uma oportunidade enorme de ser o rei de Israel. Mas, infelizmente, ele abriu brechas por todos os cantos da vida dele. E quando ele abre brecha, você vê o que aconteceu. Ele não era obediente a Deus, ele não era santo. Essa é a palavra. E Deus escolheu quem? Davi, para ser rei no lugar dele. E se você olhar o que Saul procurou no final da vida, ele procurou uma bruxa. Morreu em desobediência, morreu com a sua própria espada. Eu estou trazendo essas informações para que você entenda que batalha espiritual começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Sim. E é fantástico você poder entender sobre esse assunto. Agora, vamos lá. Voltando aqui para mim terminar, pelo menos terminar um pouquinho do que nós estamos falando aqui. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando eu falo que os outros estão lá, o diabo, assim como os anjos do Senhor, numa outra dimensão,
Os anjos do Senhor numa dimensão, mas a força das trevas numa outra dimensão, eles também estão na região celestiais. Os anjos do Senhor na região celestiais e os anjos das trevas na região celestiais. Gozado, né? Porque o inferno está fechado. Quando a gente fala sobre esse assunto, o pessoal fica assim meio confuso e diz assim, mas como isso? É porque o diabo não manda nele. Quem manda em tudo isso aqui é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Deus manda no diabo? Sim, o diabo não manda nele. Quem manda é Deus. Deus é quem manda no diabo, é Deus que manda nos demônios. Por isso, quando a gente fala assim de um demônio, vai embora em nome do nosso Senhor Jesus, ele sai. Entendeu? Quem manda é Deus. Deus tem controle de todas as coisas, mas vamos voltar para regiões celestiais. Aqui estão os demônios, mas aqui estão as hostes espirituais atacando você, porque você também está nas regiões celestiais. Você é um ser espiritual. Você também está num nível diferenciado. É que você não sabe. Você só vai perceber isso quando você se enche do Espírito Santo de Deus. Quando você se enche do Senhor. Aí você sai, você toca na dimensão espiritual. E o diabo, ele não quer que você você viva na dimensão espiritual. O Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele não quer. Porque isso era dele. E agora é seu. Você está entendendo? Então, vamos lá. Então, o demônio quer entrar. Mas agora, você vai precisar de uma blindagem. E essa blindagem é o que nós vamos falar agora e vamos terminar na sexta-feira. Vamos lá. Leia aí para a gente, Tati. Versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A primeira parte da armadura, qual é, pastor Davis? Versículo 3. Tomai toda a armadura para que possais resistir ao diabo. E havendo feito isso tudo, ficar firme. Então, firmes tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Em outras traduções está escrito cinturão. Essa é a primeira parte da armadura. O cinto da verdade. O cinturão que tinha duas funções entre os romanos: proteção e sinal de proteção é um sinal de pertença, é meu. Essa calça aqui é minha, ó, tem no cinto. É o sinal de pertença, tá? E esse cinturão da verdade, o cinturão é a verdade, no sentido mais profundo que mera oposição. Cinturão da mentira, é o cinturão da verdade. Eu ando com a verdade. A verdade faz parte da minha vida. Lá no livro de 2 Coríntios 11, verso de número 10, diz assim: a verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia.
Eu gosto muito quando Paulo dá umas ideias para a gente da verdade, né? Lá no livro de Gálatas 2:20, ele diz assim, Gálatas 2:20, vamos ler. Eu gosto mais desse texto. 2:20, li ontem para um menino, e olha só, logo já não sou eu, é quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é o cinturão? O que é essa couraça, esse cinturão? Esse cinturão quer dizer, eu tomo posse do que eu tenho. É aquela coisa, sabe? Eu lembro quando eu me converti, pastor Davidson, eu voltei para Jesus, eu trabalhava numa multinacional, voltei para Jesus, eu já era convertido, eu peguei a minha Bíblia, entrei na empresa com a Bíblia. Entrei na empresa, todo mundo olhou, eu com aquela Bíblia, cheguei na minha escrivaninha, coloquei a Bíblia em cima da minha escrivaninha. Aí alguém olhou para mim e falou, Bíblia na sua escrivaninha, o que quer dizer isso, Rui? Falei, é porque agora a verdade vive em mim. Eu pergunto, a verdade vive em você? Então, a primeira parte da sua armadura citada é o cinto da verdade. Na sua Bíblia, que fala como, Darson? Ele fala lá em Efésios, né? Estava em Gálatas aqui. Lomos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Qual é a parte seguinte de segurando essa couraça, segurando o cinto, é a couraça. Vamos lá, couraça da justiça. O cinturão é da verdade. A couraça é da justiça. Primeira parte, o cinto. Diga cinto da verdade. A segunda, couraça da justiça. Couraça da justiça. Olha bem, na antiga armadura romana, tratava-se de um colete. Um colete. Uma vez um professor meu me ensinou, né, que aquele colete ele era vazio nas costas, sabia? É verdade. O colete era vazio nas costas, não tinha nada nas costas. As costas era a sua própria carne, porque o soldado romano ele só podia avançar. Ele não podia recuar. Se ele recuasse, a flecha entrava nas costas dele, a espada entrava nas costas dele. Mas aqui na frente, aquela couraça era presa aqui pelo cinturão da verdade. Você tem a couraça da justiça? Era proteção para o coração, o órgão vital. Proteção para o coração, o órgão vital. Eu tenho um estudo que eu vou dar um dia desses para vocês sobre a mulher e o homem. E eu digo que a mulher ela protege o coração do homem. Qual é a próxima? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Tudo isso. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tudo isso na sexta-feira nós vamos falar muito mais sobre essa armadura. Hoje é só uma pincelada. Na sexta-feira que vem vai estar comigo o pastor Edi Lago. Ele vai estar lá na casa dele, eu vou estar aqui, né, na igreja, junto com o pastor Davidson, tá? O escudo, qual é mesmo, Davidson? Escudo da fé. Olha bem, o escudo da fé. Dá para se fazer alguma coisa sem a fé? O apóstolo Paulo diz que nós sempre devemos ter fé. Só uma coisinha, pastor. A fé em Deus. Não é a fé nas nossas mãos. Não é na fé no dinheiro. Não é na fé nas coisas. Não é na fé da nossa capacidade, nosso conhecimento. É a fé em Deus. Isso mesmo, Davi. Em 1 João
5,14 diz da seguinte forma, sobre essa fé em Deus. Diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé. E se você recordar de Hebreus 1, o que diz Hebreus 1? Você lembra de cabeça? A fé, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme. Capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A armadura que o Senhor entrega nas nossas mãos, nesse momento, ele diz assim, tem que ser acompanhada com a fé. Porque senão você vai parar. Você vai parar. Senão você vai desistir. Eu digo sempre que as nossas obras vencem o mal. Mas a nossa fé, as nossas obras vencem um montão de coisa. Mas a nossa fé vence a malignidade. Nós vencemos. Eu venci. Como é que eu venci? Eu venci pela força da minha fé. Sob a força da minha fé. E é interessante que quando a gente vai, além da armadura, o apóstolo Paulo, ele fala assim, além da armadura, ele diz assim, toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Veja, não é isso que diz o verso de número 18? Ora, então, versículo 18 de Efésios. Efésios. Nós pulamos o versículo 17 do capacete. Então vai lá. Além, o capacete, desculpa, perdão, gente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete fala muito disso aqui. Lembra que eu disse que entra por aqui o diabo? Ele entra pela mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente completamente renovada em Deus. Então, Romanos 12, versículo de número 2, Davison está me auxiliando, lê para mim. Romanos 12, versículo 2, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, a nossa mente. Eu gosto muito de um verso da Bíblia Sagrada, eu medito muito nele, muito mesmo, que é o Salmo de número 133, que diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso na cabeça de Arão. Aí eu sempre gosto de meditar nisso, que o óleo era derramado sobre a cabeça, descia sobre o ouvido, os olhos, descia sobre a boca, vinha então sobre o coração, mas primeiro toda a gola, a orla das vestes, entrava por dentro da roupa, descia sobre as mãos, passava pelos seus órgãos sexuais, ia lá nos seus pés. Esse camarada ficava completamente untado com óleo durante alguns dias. Esse aqui era o homem que ia ser consagrado para vencer todas as trevas, era o sacerdote. Essa era a unção sacerdotal. Por que primeiro na cabeça? Não no coração. Não, tinha que ser aqui. Porque aqui é o lugar onde atrapalha toda a nossa vida. Você está indo muito bem, mas de repente vem alguma coisa, cochicha na sua cabeça e você acaba se perdendo. Mas não vamos tratar mais disso na sexta-feira. Mas aí ele vai para o verso de número 18, que é o quê?
orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar por nós e orar por nosso próximo. Você orar, orar e orar, mas orar quanto? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que aprender a orar no Espírito. Orar sem cessar no trabalho, no volante, não fecha os olhos. Mas você vai ter que aprender a orar sem cessar. Então, eu queria deixar com vocês essa ideia. No verso de número 20, Paulo, Efésios 6, 20, Paulo diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Como me cumpre fazê-lo. Isso não quer dizer que a armadura de Deus vai ser uma vacina contra o sofrimento. Paulo estava preso. Paulo estava preso, mas ele estava dizendo: eu estou na cadeia, eu estou passando por uma situação muito difícil, né? É isso que ele está dizendo. Pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu queria que você entendesse isso, que quando nós verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus, quando nós estamos firmes no Senhor, seja qualquer circunstância das nossas vidas, pode chover, pode não chover, você pode abrir a sua geladeira, não ter nada, você vai abrir e você vai falar: eu sei que o meu Redentor vive, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aí de repente chega lá, você tem uma conta para pagar, não tem o dinheiro, você vai pegar aquela conta, você vai dizer a mesma coisa. Seu carro está com os pneus carecas, você vai dizer a mesma coisa. Sua empresa está faltando um pedido, você vai dizer a mesma coisa. Assim você vai provar que verdadeiramente essa armadura está presa pelo cinturão da verdade. Você vai dizer que você verdadeiramente está usando a couraça, o coturno que eu esqueci de falar, o sapato. Mas na sexta-feira, nós vamos falar de toda essa armadura, sem pular nenhuma parte, nós vamos simplesmente falar dela. Hoje a nossa ideia era fazer uma apresentação do nosso seminário sobre batalha espiritual, que você vai fazer conosco todas terças e as sextas. Terças-feiras, sextas-feiras, tá? Vocês vão fazer conosco esse seminário. Se você gostou, dá um link aí. Se você não gostou, também pode falar: não gostei, não é dessa forma que eu queria aprender, não é o que eu penso, não tem problema. É só você deixar o seu comentário, como você pensa, a gente vai estudar. Se a gente estiver errado, nós vamos pedir perdão. Amém? E vamos consertar os nossos erros. Queria que você, antes, eu quero saber se o pastor Davis tem mais alguma coisa a acrescentar, por favor. Pastor, eu tenho uma surpresa também. O senhor começou falando sobre o profeta Eliseu e o Geazi, sobre aquela visão espiritual. Hoje à tarde,
eu recebi uma ligação aqui na igreja, de um membro da igreja, e essa ligação foi assustadora. E eu coloquei, estou chamando ele agora para entrar ao vivo, e eu quero que ele testemunhe o que aconteceu. Porque foi uma batalha espiritual e foi um livramento espiritual na vida dele. Que bom. Eu quero que o senhor ouça, o senhor acho que não sabe a história, algumas pessoas aqui subiram, pastor Alexandre, pastor Sivani, e foi o presbítero Ayrton. Eu vou colocar ele aqui ao vivo, aqui está, eu acho que vamos tentar colocar ele, para ver se ele... Está me ouvindo, Ayrton? Sim, pastor, estou ouvindo. Pastor, está ouvindo, Ayrton? Você está bom, meu filho? Tudo bem, apóstolo, a paz do Senhor. Alegria. Tudo ótimo, e o senhor? Bem, tá. Ayrton ligou 2 horas da tarde. Ayrton ligou 2 horas da tarde aqui na igreja e perguntou: pastor, o senhor está aí? Tô. Pastor, acabei de ser assaltado. Ele tem o ponto de caldo de carne pasteira aqui perto do Pinheirão. E ele tinha acabado de ser assaltado. Eu saí correndo daqui, muito preocupado, para ver como estava ele. Peguei a Kombi da igreja, fui lá, e enquanto estava indo, falei assim, o que eu vou falar para esse homem? Aí, chegando lá, ele estava trêmulo, e ele me contou a experiência. Conta agora, Ayrton, a tua experiência de hoje. Foi uma experiência única. Chegou 2 rapazes no caldo de cana, pediram 2 copos de caldo de cana. Eu servi eles e tomaram o caldo de cana, e assim que tomaram, os 2 sacaram, cada um sacou a sua arma, né, e anunciaram o assalto. E imediatamente um deles foi para a porta, o outro falou assim: abra a porta rapidinho e não reaja. A porta fica travada por dentro, eu fui lá, destravei, ele já entrou com a arma, apontando na minha cabeça, dizendo: não reaja. Não reaja que não vai acontecer nada. Eu parei, fiquei parado na frente dele. E assim que ele entrou, apóstolo, eu tenho uma Bíblia do lado, fica em cima do caixa. É uma Bíblia Sagrada. E interessante, depois que o pastor Davison saiu, eu me lembrei que fazia um tempo que eu não ouvia louvor. Anteriormente eu deixava o louvor todo o tempo ligado. E parei, não mais deixei o louvor. E de segunda-feira para cá, eu voltei a ligar o rádio, louvores. E assim que ele entrou, ele olhou do lado, viu a Bíblia e perguntou para mim: você é crente? Eu falei assim, respondi para ele: sim, sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo o Deus vivo. O que estava lá fora olhou para ele e falou assim: sai daí, não mexe com esse. Com esse a gente não pode mexer, apóstolo. E o rapaz olhou para ele e falou assim, aí ele repetiu novamente: saia daí de dentro, vamos embora. O rapaz, sem entender muito, né, saiu para fora, os 2 colocaram a arma novamente dentro da calça e saíram. Um Fox prata, placa de Campinas, e foram embora, né? Mas eu me lembro que quando ele olhou a Bíblia, ele falou assim, o que estava lá fora, falou assim, eu conheço esse louvor, isso aí eu não falei para o pastor Davison. O que estava lá fora falou assim, eu conheço esse louvor, era um louvor que estava sendo ministrado da Aline Barros, Ressuscita-me. E aconteceu isso, apóstolo, sabe? Depois que eles saíram, eu não vou confessar, minhas pernas tremiam, minhas mãos tremiam, porque a hora que ele apontou a arma na minha cabeça, apóstolo, eu não sei como se fala, né? Não entendo muito isso, mas ele engatilhou. Eu vi nitidamente a arma sendo engatilhada. E meu Deus! Foi algo assim muito forte. Na hora, a hora que ele perguntou, eu respondi, mas em espírito eu disse: Senhor, guarda. Só falei isso, eu só pensei isso, apóstolo, mais nada. E saíram, montaram no carro e saíram rapidamente, né? E aconteceu isso. Aí eu sentei lá fora, respirei, e aí eu falei: quem eu vou chamar? Aí foi onde que eu liguei para o pastor Davison, né, perguntando onde ele estava, e imediatamente ele chegou.
Mas quando o senhor começou a falar, né, do moço, no começo eu falei para Denise aqui, eu falei, ó, o pastor Davison vai se lembrar, porque esse homem de Deus, na hora que chegou lá, ele olhou para mim e falou assim, com qual olhar você quer olhar? Com o moço ou com Eliseu? E eu achei isso muito lindo, porque o moço via aquele exército chegando, né, se aproximando, e Eliseu viu o quê? Anjos do Senhor acampado, né? E eu creio sem medo de errar, apóstolo, os anjos do Senhor estavam naquele lugar, está naquele lugar acampado, né? E mais uma vez, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e é escudo. Não te assustarás no terror da noite. Isso aqui é tudo batalha espiritual. Salmo 91 é todinho batalha espiritual. Não se assustará no terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste nem da peste que propaga as trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Somente com os teus olhos contemplará. Pois disse, o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. Fizeste do Altíssimo a tua morada, Senhor Ailton. Olha aí, Senhor Ailton, não valeu a pena? Fizeste do Altíssimo a sua morada. Aí você, meu irmão, confessa Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Se você está afastado do caminho do Senhor, volta hoje para o caminho do Senhor. Amém? Fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, aí é que está aquela partezinha lá de Eliseu e o seu moço, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Agora, eu quero que você faça assim com as mãos, todos vocês em casa, façam assim com as mãos. Aleluia. Para receber, Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, opere fortemente na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse pequenino, Senhor. Voltou hoje para Jesus, que está dizendo, Senhor, eu me arrependo de ter me afastado de Ti. Eu me arrependo. Esse que está dizendo, eu me arrependo por ter aberto brecha na minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu converto agora meus caminhos novamente ao Senhor. Sou convertido ao Senhor. Paizinho Santo, opere na vida do teu servo, da sua serva agora. Entra dentro desse lar, entra dentro dessa oficina, entra dentro, Senhor Deus, dessa padaria, entra desse comércio, entra dentro desse comércio. Entra, Senhor. Mexa em tudo que tiver que ser mexido. Faça o que o Senhor quer fazer. Opera forte, em nome de Jesus. Com as suas mãos assim ainda, diz assim, diga, eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido. No Senhor. No Senhor. E na força do seu poder. E na força do seu poder. Eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo
seja sobre a sua vida. Se você gostou, compartilhe, convida outros para estarem conosco na sexta-feira. Nós vamos estar aqui, eu, o pastor Darcio e também o pastor Edi. Nós vamos estar aqui na sexta-feira, falando com vocês mais um pouco, e vai ser tremendo. Vocês vão aprender muito ainda sobre a armadura de Deus. Se você gostou, convide outros, bate um recadinho aí para todo mundo e manda estar com a gente. Pastor Darcio, despeça aí do nosso povo. Meus queridos, que maravilha poder saber de que nós somos mais do que vencedores. Amém. Que maravilha que nós temos essa palavra. Essa palavra não morreu, ela não está morta. Essa palavra não saiu de moda, ela é viva, ela é eficaz. E ela é alimento sólido para nossas vidas. Apesar de estamos vivendo momentos de aflição, fortaleça-se no Senhor. Que bom que a gente possa estudar a palavra. Não perca sexta-feira, não perca, para que você seja fortalecido, para que a tua casa seja fortalecida e para que a igreja também seja fortalecida no Senhor. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Presbítero Ailton, agradeça a Deus aí por nós. Amém, amém. Primeiramente eu louvo, glorifico o nome do Senhor, né, por esse livramento. Realmente foi as mãos do Senhor. Mas, apóstolo, rapidamente, depois que tudo isso aconteceu, apareceu duas mulheres lá, duas clientes, e elas chegaram dizendo assim, perguntando assim para mim: e aí, tá tudo bem aqui? Eu disse: tá tudo ótimo. Ela falou assim: com a gente não tá muito bem não, a gente não pode sair de casa, tudo é pandemia, tudo é o vírus. E eu disse assim: deixa eu te contar uma historinha. E eu contei o que aconteceu há 40 minutos atrás, tinha acontecido. E eu disse assim: sabe, minha querida, você quer que aconteça isso com você? Você quer que a alegria volte novamente no seu coração? Volte a estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho aprendido isso aonde eu congrego, o apóstolo Rui. Aí ela começou a falar: você congrega lá e tal. E a que estava do lado dela, eu quis falar isso, porque a que estava do lado dela começou a chorar, apóstolo. Começou a chorar e eu disse assim: volte para o centro da vontade de Deus. Volte a estar no esconderijo do Altíssimo. O senhor falando aí agora, eu lembrei, quis compartilhar isso. E a que estava do lado dela é desviada dos caminhos do Senhor. Que maravilha. E ali eu, pela misericórdia de Deus, eu pude ministrar um pouco a palavra e assim, foi muito lindo, né? Depois de todo susto, ainda a gente conseguiu falar para uma vida. Deus seja louvado. Obrigado pelo carinho, obrigado, pastor Dadson, pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras as quais sabe o senhor falou. Muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje. Amém. E para todos sempre. Amém. Que o Papai do Céu abençoe a sua casa, a sua família. Amém. E proteja vocês desse vírus que está sobre o mundo. Tome cuidado, não saia sem máscara, sempre com álcool gel na mão e, por favor, vamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fica com Deus. Amém. Até sexta-feira, 7h30 da noite. Um grande abraço a todos vocês. Amém.